Deus está mais preocupado em transformar o seu ser do que o seu estar. Esses dias eu estava lendo aquela passagem onde 4 amigos levam um paralítico até Jesus e chegando na casa, ela está lotada, as pessoas estão lá querendo ouvir Jesus, querendo ser curadas. E aí eles sobem no telhado, abrem um buraco e descem o paralítico diante de Jesus. Na hora que Jesus vê aquela cena, ele vira para o paralítico e diz: Os seus pecados estão perdoados. E aí, quando Jesus fala isso, os doutores da lei, os fariseus começam a se perguntar: Ué, quem é esse cara aí para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados? E aí, Jesus, sabendo que passava no coração deles, pergunta: O que é mais fácil? Dizer para um paralítico: Levanta e anda, ou perdoar pecados? E aí todo mundo fica olhando para ele e Jesus fala: Para vocês saberem que eu tenho autoridade para perdoar pecados, ele vira o paralítico e diz: Levante e anda e vai embora. E todo mundo fica atônito e tal. E essa pergunta de Jesus, ela me chamou muita atenção. Muitas vezes a gente ouve pregações sobre essa passagem, onde as pessoas destacam os 4 amigos, que é importante nós temos amigos que levam a gente para ter Jesus, e é verdade. Isso também é válido. Mas hoje eu queria pensar sobre a pergunta que Jesus fez. O que é mais fácil? Mudar a circunstância do paralítico ou perdoar os pecados dele? Perceba, Jesus, ao curar o paralítico, ele não está mudando o paralítico. Ele está mudando a circunstância do paralítico. Ele está mudando algo que é externo ao paralítico. Embora seja algo que afete o corpo do paralítico, não era algo que afetava a sua alma. Afinal, era uma doença física. E ao curar o paralítico, ele mudou a circunstância do paralítico. Mas ao perdoar o paralítico, ele mudou o ser do paralítico. E é muito mais fácil para um Deus que é todo poderoso mudar circunstâncias do que simplesmente mudar um ser. Para ele mudar o nosso ser, nós que somos pecadores, nós que cometemos todo tipo de coisa errada contra Deus, todo tipo de pecado, antes mesmo da fundação do mundo, Deus, na sua onisciência, sabendo que nós faríamos, ele já começou a planejar o plano da redenção. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus foi lá e começou o plano e disse: um dia vai vir um descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. E ele vai regenerar tudo. E esse é Cristo. E aí se passaram milhares de anos, Jesus viveu uma vida perfeita como ser humano aqui nessa terra, morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus e ter os nossos pecados perdoados. Então sim, é muito mais difícil perdoar pecados do que simplesmente mudar circunstâncias. E uma das coisas mais difíceis de aceitar em Deus, eu sinceramente, como homem pecador, queria que Deus fosse diferente, é que Deus não está preocupado tanto assim em mudar as nossas circunstâncias. Eu queria ter um Deus que quando eu tivesse um problema, eu simplesmente ia para o meu quarto, orava e falava: Deus, resolve aí. E ele ia lá e resolveu o problema para mim. Só que muitas vezes esse Deus, porque ele está muito mais preocupado em mudar o meu caráter e quem eu sou, mudar esse pecador que eu sou, ele diz para mim: não, Bruno, não vou mudar não. A minha graça te basta. Porque esse problema que você está passando vai mudar você. E isso é que realmente importa. Entenda, gente. Essa vida, nós teremos problemas o tempo todo. Jesus mesmo disse que nesse mundo nós teremos aflições. Olha para a vida de Jesus, olha para a vida dos apóstolos. Vai ver as circunstâncias que eles viveram. A partir do momento que eles começaram a seguir Jesus, a vida deles, humanamente falando, só piorou. Eles perderam muito dinheiro, eles passaram a ser perseguidos e a maioria deles morreu martirizado. Só João que não foi martirizado, mas mesmo assim teve que fazer trabalho forçado durante muitos anos. E boa parte da igreja primitiva morreu nas arenas de Roma, lá no Coliseu, enfim. Então, assim, se a gente olhar a história da igreja,
você vai ver que ela é lotada de mártires, de perseguição, de dor, de lágrimas. E qual o sentido disso? Por que um Deus que é amor permite tanto sofrimento e tanta dor? Porque existe uma coisa chamada escolha. Uma coisa muito difícil de aceitar sobre o amor, ainda mais nessa época de um amor tão egocêntrico, como é falado na nossa cultura, é que o amor, ele se prova. E ele só pode ser comprovado quando o outro tem a opção de rejeitá-lo. Entenda, se alguém é obrigado a estar com você e essa pessoa não tem a opção de te abandonar, isso não necessariamente é amor. Pode ser simplesmente uma obrigação. Essa pessoa não tem outra opção. Então ela fica com você. O amor não. O amor é quando a pessoa tem várias outras opções, mas ela escolhe você. Por quê? Porque ela te ama. Ela tem todos os motivos às vezes para ir embora, mas ela escolhe permanecer. E não é isso que Deus fez conosco? Quando o homem pecou, Deus poderia simplesmente abandonar a humanidade ou acabar totalmente com ela. Mas ele fez o plano da redenção. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a gente não merecia, ele escolheu permanecer, ele escolheu amar. O amor muitas vezes se revela na inutilidade, como o padre Fábio de Mello costuma dizer. Eu não estou com o outro porque ele me é útil. Eu estou com o outro simplesmente porque ele é importante para mim. Eu não estou com o outro pelo que ele pode fazer por mim. Eu estou com o outro pelo que ele é. Isso é um amor verdadeiro. E talvez a melhor forma de nós provarmos que realmente amamos a Deus é quando Deus não nos é útil. Como se. E aí, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Porque se a gente está respirando, é porque Deus está nos dando o ar nesse exato momento. Mas, por favor, entenda a profundidade que eu estou dizendo. Nós provamos o nosso amor por Deus não é quando ele nos diz sim, é quando ele nos diz não. É quando a gente queria que ele mudasse uma certa circunstância e ele vai lá e fala: não, não vou mudar, porque essa circunstância está mudando você. E para mim é muito mais importante mudar você para que você se torne a semelhança de Cristo. É quando Deus nos é, entre aspas, inútil. É que nós realmente sabemos que nós o amamos. É quando ele diz: não, eu não vou tirar o espinho da sua carne. A minha graça te basta. E isso nos basta. Porque pra gente é muito mais importante estar com ele, por causa de quem ele é, do que por causa do que ele pode fazer. Nessa hora é que nós sabemos que nós realmente amamos a Deus. Quando alguém te diz não, quando alguém te coloca limites, quando alguém te contraria, quando você precisa liberar perdão, é que você realmente sabe se ama alguém ou não. Antes disso, podia ser simplesmente conveniência, podia ser algo que a pessoa está fazendo por você, então ela te era bastante útil, então você às vezes não gosta nem da pessoa, você gosta da utilidade que ela tem para você. Mas a partir do momento que essa pessoa não tem tanta utilidade assim, ou então ela faz algo que você não gostaria que ela fizesse, e ela se mostra diferente do que você imaginava que ela era, é que você sabe realmente a importância dessa pessoa na sua vida. Se você escolhe permanecer, apesar dos pecados dela, apesar dos erros dela, é que você sabe que realmente ama. Como eu sempre falo, todo amor é apesar de. O verdadeiro amor é sempre apesar de. Porque é assim que Deus nos ama. E Deus é amor. Então ele é a referência do que realmente é o amor. E aí, isso é muito difícil muitas vezes aceitar, de que haverão circunstâncias na nossa vida que não vão mudar. Eu vou falar aqui uma coisa que é muito dura, mas é uma verdade. Existem dores na sua vida que Deus não irá tirar. E a pergunta é: mesmo que Ele não tire essas dores, você vai permanecer com Ele? Será que você realmente ama a Deus a esse ponto? Porque foi isso que Ele fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne.
uma dor, algo que o envergonhava. E ele orou pedindo para Deus: tira isso de mim. E Deus falou: não, eu não vou tirar. Talvez existem dores dentro de você, existem dores de alguma circunstância que você não gostaria de ter, e que Deus fala para você: não, eu não vou tirar. Por que eu não vou tirar? Não sei. Quem sou eu para te dar essa resposta? Eu sei o porquê que Deus fez isso na vida do apóstolo Paulo. Na vida do apóstolo Paulo, ele não tirou o espinho, porque Deus queria cuidar de quem Paulo era. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que nós somos maus, que nós somos soberbos, que na verdade é que a gente não presta. Deus sabe disso. Então, para nos tornar melhores, para investir realmente em nós e no nosso caráter, às vezes ele permite dores. Às vezes ele permite circunstâncias ruins. Isso não quer dizer que toda circunstância ruim é para moldar o nosso caráter. Mas às vezes as circunstâncias ruins acontecem. Eu não acredito num Deus que planeja circunstâncias ruins pra gente. Entenda isso. Nós vivemos num mundo que jaz do maligno. Mas eu acredito que quando Deus vê uma circunstância ruim e vê o que ela está produzindo dentro de nós, muitas vezes ele permite que essa circunstância continue. Simplesmente porque ele sabe que isso vai gerar um fruto muito melhor dentro de nós do que se ele tirasse essa circunstância. Não, não é fácil aceitar isso. Mas é um fato. Por quê? Porque o grande interesse de Deus é que você se torne mais semelhante a Jesus. Porque sendo mais semelhante a Jesus, é que você vai encontrar real felicidade. É que você vai aprender a ser feliz em toda e qualquer circunstância. É que você vai entender o que é realmente o verdadeiro amor e qual é a verdadeira paz, qual é a verdadeira alegria. Que é a alegria que transcende qualquer circunstância. É a paz que transcende o que está acontecendo do lado de fora. Porque você encontrou sentido do lado de dentro. É isso que Deus planeja para você. Então, desculpa lhe dizer, mas muitas vezes Deus vai te dizer não. Muitas vezes Deus não vai mudar as circunstâncias, porque Ele simplesmente está querendo mudar você. É por isso que Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo não é uma força que existe dentro de nós para mudar o que está acontecendo do lado de fora. É uma força que existe dentro de nós para mudar o que está acontecendo aqui do lado de dentro. Ah, então Deus não vai mudar nada do lado de fora? Claro que vai. Eu já fui curado na minha visão. Um dia eu conto meu testemunho aqui sobre isso. Eu usei óculos durante 12 anos e Deus curou minha visão. Deus muda as circunstâncias. Eu poderia dar aqui vários testemunhos de como Deus fez grandes milagres na minha vida e grandes livramentos e grandes bênçãos que Ele me deu. Mas também posso contar de várias vezes que Ele disse não para mim. E foi a melhor coisa que Ele me disse. Eu já testemunhei aqui como uma das melhores coisas que Deus fez para moldar o meu caráter foi me dar a síndrome do intestino irritado, que é um espinho na carne que eu carrego. E eu louvo a Deus por Ele ter me dado essa doença, porque eu sei o ser humano que eu seria se eu não tivesse tido ela. E eu amo muito mais o ser humano que eu sou hoje, apesar dessa doença, do que o ser humano que eu seria se não tivesse passado por ela. Então, gente, vamos ter uma fé madura. Vamos entender que nós temos um Deus que está preocupado com o nosso ser. Esse Deus ele já garantiu que todas as circunstâncias e todas as dores que nós temos um dia vão passar. Não importa a dor que você está passando agora, um dia ela vai passar. Um dia nós chegaremos na eternidade e nós teremos comunhão plena com Ele. E aí tudo o que nós passamos aqui terá feito sentido e terá valido a pena. Porque as dores do momento presente não se comparam agora que há de ser revelada em nós. Nós precisamos crer nisso. É por isso que quando a gente vê lá no Novo Testamento, a gente entende porque que a igreja primitiva ela aceita sofrer tudo que ela sofreu. Mas todos eles tiveram uma alegria, uma paz, tiveram experiências que poucas pessoas tiveram com Deus. Então, gente, vamos ter essa fé madura. Essa fé que entende que o mais importante do que mudar a circunstância é mudar o nosso caráter. Que possamos mudar as nossas orações também. As nossas orações muitas vezes são voltadas apenas a mudar as circunstâncias. Mas qual foi a última vez que você orou pedindo para Deus mudar o seu caráter? Qual foi a última vez que você orou pedindo para Deus te ajudar a superar um pecado? Qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus para te ajudar a perdoar alguém?
A última vez que você orou pedindo para Deus para ser mais semelhante a Cristo. Mesmo que para isso você tenha que passar por dores. Talvez o que esteja faltando na nossa geração é exatamente mais cristãos que façam esse tipo de oração. Essa oração difícil de que Deus, eu estou mais preocupado em que o Senhor me transforme, mais parecido, me torne mais parecido com Cristo, do que realmente me dê o que eu desejo receber. Porque talvez o que Deus mais precisa mudar é o desejo do seu coração e não te dá o que você realmente deseja. Então, vamos crescer, gente. Vai pro quarto agora e faz essa oração ousada. Pede para Deus te mostrar o que Ele quer mudar no seu caráter. Pede para Ele te mostrar o que você precisa mudar no seu ser para se tornar mais semelhante a Jesus. Vai pro quarto e não faça uma oração pedindo para Deus mudar nenhuma circunstância. Você vai ver como é difícil fazer isso. Eu sei porque eu já tentei algumas vezes e quando eu me vi eu já estava pedindo para Deus mudar alguma circunstância. E eu falava, não Deus, peraí. Eu fiz o propósito de hoje, vim aqui e simplesmente pedir para o Senhor me mudar e não mudar a circunstância. Quando você começar a fazer esse tipo de oração, você vai ver que você vai chegar num novo nível de intimidade. Quando você abrir a Bíblia, não procurando respostas para as suas circunstâncias, mas para mudar o seu ser, isso vai começar a mudar a sua vida de verdade. E aí, quem sabe, ao fazer isso, suas circunstâncias também comecem a mudar. E mesmo que não mudem, você terá mudado e vai passar a enxergá-las de uma forma diferente. Então não se esqueça disso. Deus está muito mais preocupado em mudar o seu caráter, o seu ser, do que as suas circunstâncias, que são o seu estar. E Ele faz isso por amor, porque é isso que o amor verdadeiro faz. Uma criança muitas vezes não gosta de ir para a escola, mas o bom pai força essa criança a continuar na escola, ficando ali às vezes 8 horas num dia, quando essa criança teria estar simplesmente brincando. Mas esse pai não muda a circunstância do filho, simplesmente por amor, porque ele está investindo no filho, para que esse filho possa viver coisas muito maiores e possa ter um caráter muito melhor. E ninguém condena um pai que obriga o filho a ficar na escola. Por quê? Porque a gente sabe que o pai está investindo no filho. Talvez a sua dor seja a prova de que Deus está investindo em você e que Ele acredita em você e que Ele sabe que você é capaz de superá-la e passar por ela dependendo da graça dele e honrá-lo, inclusive nessa dor. É fácil isso? Não, não é fácil. Mas acredite, vale a pena. Olhe a Bíblia e você vai encontrar vários exemplos de pessoas que fizeram isso e que viveram isso e tiveram sua vida completamente transformada e impactaram a humanidade de uma forma incrível. Se hoje nós estamos aqui e nós conhecemos o Evangelho, é por causa dessas pessoas que pagaram um alto preço para que o Evangelho chegasse até nós. Então, esquece um pouco suas circunstâncias e foca mais no que Deus quer mudar no seu ser. Vai lá para o quarto agora e faça essa oração e se surpreenda como Deus te ama e como o seu relacionamento com Ele pode chegar num novo nível de profundidade que você nunca imaginou. Que Deus continue te abençoando e transformando o seu ser, por mais que isso venha a doer. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.